Olá, deixa eu só arrumar aqui. Então, eu não consigo deixar esse telefone quando tá de lado reto, gente. Boa tarde! Olá, gente, vamos chegando. Só arrumando meu espacinho aqui. Boa tarde! Para quem vai ver de manhã, bom dia. Para quem vai ver à noite, boa noite. Hoje a gente está, deixa eu arrumar meu espacinho aqui. Sejam bem-vindas à nossa série Segundou, né? Ela acontece toda segunda-feira ao vivo, pelo Instagram. E aqui a gente discute temas sobre pintura, né? A gente fala sobre pintura de bolo, temas correlatos também a isso. Eu sou a Carla Belmonte. Hoje a gente vai falar sobre círculo cromático, sobre a teoria das cores. E eu vou explicar para vocês sobre a teoria, vou ensinar vocês a fazer um círculo cromático, porque eu não quero que vocês tenham dúvidas mais na hora de harmonizar as cores do seu bolo. Deixa eu só baixar aqui os meus comentários. Foi. Eu tô aqui com o meu universo das coisas que a gente vai utilizar. E por que o tema de hoje é círculo cromático? Deixa eu só tirar minha aliança aqui, para não sujar de tinta. Quando a gente pinta bolo, a gente precisa pensar na harmonia dele total, né? Ele precisa ser coerente, ele precisa ter uma boa harmonia. Para quê? Para que a gente tenha um resultado cada vez mais bonito. Na maioria das vezes, a gente recebe do cliente a paleta de cores da festa. Só que dependendo da cor, né, do estilo da decoração, aquela paleta às vezes é insuficiente para você fazer um bolo muito bonito, sabe? Muito impactante. Você precisa entrar com outras cores para complementar. Ainda que a paleta sobressaia, você precisa de outras cores para complementar aquele bolo. Vamos supor que você pegue um tema de princesa, as cores são rosa e roxo, mas não só de rosa e roxo, às vezes vai ser a pintura, você vai precisar de outros elementos. E por isso a gente utiliza a teoria das cores e o círculo cromático. Até porque também, às vezes, a gente recebe contato de cliente que quer uma festa, pensou nas cores, mas a gente precisa ter uma noção de harmonização de cores para poder orientar o cliente. Muitas das vezes ele vem com combinações que não ficam legais, que não traduzem a ideia daquilo que ele quer, né? A teoria das cores, ela explica as cores, né, de como elas são, de onde elas vêm, né, assim, as cores primárias, como você obtém as secundárias, as terciárias e a forma como você faz essa harmonização. Existe também a questão do sentimento que as cores passam, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas isso também pode ser importante às vezes para uma decoração de um bolo, tá? E o círculo cromático é muito importante nesse ponto. Vou mostrar para vocês, para quem não conhece, esse aqui é um círculo cromático, vou botar aqui pertinho, tá vendo? Desses que a gente compra, serve para N funções, serve desde você, profissionais que tratam de roupa, né, que decoram casa, que pintam parede, que pintam bolo, que artistas que fazem quadros. Isso aqui é interessante para todo mundo, tá? Então a gente tem aqui nesse círculo cromático as cores primárias, secundárias e terciárias. São cores muito interessantes. Eu vou ensinar para vocês como fazer um desse aqui que não seja de papel, porque isso aqui às vezes é caro. E é muito legal a gente saber fazer, tá? Antes de começar, eu quero explicar para vocês uma coisa. Quando a gente fala em teoria das cores, a gente parte do pressuposto que a gente vai utilizar as cores de tinta. A gente consegue achar no mercado tinta para pintura de quadro, parede, cores mais puras, com mais facilidade do que a gente consegue localizar, achar corante comestível puro. Dificilmente você tem, por exemplo, um vermelho que é um vermelho puro. Aqui, por exemplo, eu tenho três vermelhos. Todos eles são em tons muito parecidos da Loli Candy. Esses dois aqui são vermelho, não tem nenhum outro nome. E esse aqui é um vermelho Viper. Cada um deles me deu um resultado diferente. Eu não tive o mesmo resultado com eles aqui. Então, para a gente fazer o nosso círculo cromático, eu vou ensinar para vocês agora, mas eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre as cores, né? O que é a teoria das cores? A gente tem 3 cores primárias, que são azul, amarelo e vermelho. São as cores que são as cores mais puras, são cores que vão originar outras cores. Então a gente tem aqui o azul, amarelo e vermelho. Eu peguei numa paleta das cores que eu tenho com esse corante e localizei as que eu identifiquei como as mais puras, com menos interferência de outras cores, tá? É amarelo, azul 2 e o vermelho Viper. Os outros 2 vermelhos me deram cores diferentes na mistura.
Então a gente tem essas três cores. A partir dessas três cores, a gente passa a ter cores secundárias. Quando você mistura amarelo com azul, amarelo com azul, você tem o verde, é uma cor secundária. Quando você mistura amarelo com vermelho, você tem o laranja, que é uma cor secundária. Quando você mistura azul com vermelho, você tem o roxo, que é outra cor secundária, tá? Lembrando que vermelho, amarelo e azul são cores primárias e elas você não consegue obter de mistura nenhuma. E a partir da mistura das cores secundárias com as cores primárias, a gente passa a ter as cores terciárias. São coisas muito legais de você aprender. Eu tenho aqui, eu vou abrir meus potinhos para a gente começar a mostrar o que vocês precisam ter para fazer o círculo cromático. Podem fazer no papel, se vocês tiverem um papel com uma gramatura própria para aquarela, um papel que não absorva, que não seja tão molinho, né, que tenha uma gramatura mais resistente, 300, acho que acredito dê. Ou você pode cortar um disquinho de pasta de açúcar, esse aqui é de pasta de flores, e fazer aqui, tá? Redondinho assim mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, depois eu vou explicar pra vocês a harmonia. Então eu vou abrir aqui meu corante vermelho, azul e amarelo. Eu não vou baixar a tela, vou mostrar aqui no alto, tá, pra vocês. Mas vou tentar assim, pra ver se funciona, pra gente poder se olhar. Vou botar um pouquinho aqui de cada corante no pote. Álcool de cereais. Tentem colocar a mesma quantidade sempre de corante quando você for fazer o seu círculo cromático, para isso não influenciar. E a quantidade de álcool de cereais também. Então, se você tem o seu disquinho aqui, a gente vai começar com a primeira cor primária, para vocês fazerem o círculo cromático. Vai escolher uma ponta e vai fazer uma linha aqui no círculo, tá? Como se fosse um quadradinho. Aqui no alto. A gente tá com o amarelo, que é uma primeira cor primária que a gente selecionou, tá? Pode ser um pouquinho mais grossinho, mas não pode ser muito grande, porque ainda vão entrar outras cores aqui. Lavamos o pincel. Vamos pro vermelho. Deixa eu colocar um pouquinho mais de cor aqui. Você vai pegar como se fosse um triângulo. Aqui tá o ponto amarelo, a gente tem 3 cores primárias, né? Então aqui tem um ponto, a gente vai fazer mais 2 cores aqui, tá? Então eu pego aqui meu vermelho. Faço minha outra cor primária aqui. Vamos usar o azul. Fazemos a nossa outra cor primária. Acabei fazendo tamanhos totalmente distintos, né? Mas tá valendo. Aqui. Então a gente tem as nossas 3 cores primárias aqui. E as secundárias? Já vi que eu coloquei isso aqui totalmente fora de assimétrico, né? Vamos lá, vai dar certo. Como é? A gente tem aqui... Então, para poder conseguir as cores secundárias, a gente vai misturar vermelho com azul, azul com amarelo e amarelo com vermelho, tá? Então, eu tenho aqui no meu godê as 3 cores aqui embaixo. Quando eu botar o líquido, eu viro pra vocês. Com o que tá azul aqui, eu vou colocar um pouco. Vamos começar com o azul e o vermelho. Vai se guiando por aqui, né? Que a gente vai colocar a cor aqui do lado. Eu tenho o azul e vermelho, vamos juntar aqui, eu vou colocar a mesma quantidade. Eu uso uma esteca para pegar. A mesma quantidade de azul que tá ali, eu vou colocar de vermelho. Álcool de cereais. Mistura. É bom que vocês tenham uma folhinha de teste, um pouco de pasta separado para não errar, né? Para se por acaso não ficou legal, para você testar se tá fluido demais, se não tá.
Venho aqui entre as duas cores e coloco o meu roxo. Aqui eu já tenho a minha primeira cor secundária. Vamos fazer o azul com o amarelo agora, pra gente ter o verde. Então, aqui com o amarelo eu vou fazer da mesma forma, vou colocar azul. Álcool de cereais. Misturamos. O pincel tem sempre que lavar entre uma mistura e outra. Então, a gente vem aqui no meio, entre o azul e o amarelo, a gente faz a nossa paleta cor secundária verde. O ideal é que fique mais certinho, o meu ficou meio torto. Por conta da harmonização depois. Fizemos a nossa paleta verde. Vamos fazer a última cor secundária, que é a junção do vermelho e do amarelo, que vai dar laranja. Isso é bom, inclusive, quando você não tem muito corante e precisa de certas cores na sua decoração, na sua pintura. Estou misturando aqui que o amarelo é mais grossinho. Por exemplo, cor. A gente estava falando no início sobre a coloração do vermelho. Na tinta, a gente utiliza o magenta ao invés do vermelho, porque o vermelho ele tem um pouco, o vermelho na tinta ele tem um pouco de laranja. Isso complica na hora de você fazer a coloração, porque é como se ele já fosse uma cor secundária. Então, magenta é uma cor mais pura na tinta. Aqui eu já tenho meu laranja. Fazemos aqui no meio. Então, eu tenho aqui as minhas 3 cores primárias, fingindo que a gente está com espaços simétricos aqui, e as minhas 3 cores secundárias aqui, tá? É sempre isso, gente. O que pode variar quando você vê muito diferente é porque botou um pouco mais de laranja, ou botou um pouco mais de uma cor ou de outra. Aí a gente começa a ver diferenças. Mas se vocês entenderem as cores que vocês têm, resultado, isso é bem legal. E a gente vai partir para a cor terciária, que nada mais é do que a secundária que está do lado mais a primária. Então, por exemplo, para eu fazer a terciária aqui, eu vou juntar o vermelho com laranja, o amarelo com laranja, o amarelo com o verde com o azul com o roxo e o roxo com o vermelho aqui. Que aí você tem, vai montar azul. Então vamos lá, ver como é que a gente faz. Eu tenho aqui meus corantes, as 3 cores aqui secundárias, roxo, verde e laranja. Eu dou uma pincelada, por exemplo, aqui, que eu vou juntar o laranja com o amarelo. Eu tenho aqui no meu potinho o amarelo puro. Eu dou uma pincelada no amarelo, esfrego no espaço vazio aqui, faço a mesma coisa no laranja, misturo e utilizo. Tá? Por conta das proporções, para manter a mesma quantidade. Só fazer mais amarelo aqui, que no potinho acabou. Vamos lá. Vamos fazer verde com amarelo. Venho aqui com meu pincel sujo de amarelo e passo aqui no fundo. Vocês conseguem ver. Vamos virar ao contrário. Passo aqui, dei 2 pinceladas. Vou limpar, vou lá no verde, vou secar o pincel aqui. Da mesma forma, vou misturar aqui primeiro. Tirei o excesso. Venho aqui, ó. Acho que foi até muito. Mistura esse amarelo com esse verde aqui. Eu vou ter um verde aproximado com o verde-limão. Venho aqui entre as cores e coloco. Minha primeira cor terciária é essa daqui. Então, eu tenho aqui minha primeira cor terciária. Verde puro, verde, que é a cor secundária, amarelo primário, e o verde limão aqui na frente. Então, do lado, quer dizer, no meio. Então, vamos ao amarelo, já que a gente já está com ele aqui, com o laranja. Vamos fazer igualzinho, uma pincelada boa aqui do amarelo.
Lava o pincel. Uma pincelada aqui do laranja e a gente mistura. A gente vai ter o quê? Um laranja mais suave do que o anterior. Confere? Deixa eu só botar um pouquinho de... Meu amarelo secou de novo. Agora vai. Aqui eu tenho o meu laranja mais clarinho. A próxima cor secundária aqui. Quer dizer, terciária. Tá? Vamos ao laranja com o vermelho. Vou secar aqui o pincel. Vou dar um vermelho um pouquinho mais intenso. Aqui, tá vendo a diferença? Que eu acabei esquecendo de tirar a água, começou a melar a pasta. Vamos fazer a nossa próxima cor terciária, que é o vermelho com o roxo. Tem uma pincelada aqui do vermelho aqui em cima. Uma pinceladinha. Opa, que sujei de verde o pincel, peraí. Deixa eu só secar. Então, temos aqui o vermelho com o roxo. Opa! Vamos aqui a nossa outra cor. Notem que as linhas não estão retas. Vamos ao roxo com o azul. Dá uma cor bem bonita também. Roxo com azul. E nossa última cor terciária, que é o azul com o verde, que vai dar um azul turquesa. Eu tenho que preparar mais azul aqui. Quero que vocês entendam a dinâmica do círculo cromático, que ele não é difícil de entender. Isso ajuda muito com vocês a lidarem com os corantes, não precisarem comprar um monte de cor, saber aquilo que vocês estão misturando. Então, botei o azul. A gente pinta aqui. Tipo um verde mar, talvez. A gente tem o nosso círculo cromático. É isso aqui o círculo cromático, gente, que vocês estão vendo aqui. Com diferenças, é claro que isso aqui é uma impressão. É isso aqui. E com o fato de que eu não consigo botar em linha reta as coisas como eu fiz da outra vez, que eu fui fazendo meio de lado, tá? Isso aqui é o círculo cromático. Vou explicar pra vocês usando esse aqui, que é mais fácil
tirando essa cor aqui que eu errei, que era o tom certo era esse, que eu botei uma cor mais do que a outra. Esse é o círculo cromático. E a gente, a partir disso, tem as harmonizações. Né? A gente faz a harmonia das cores. E a harmonia das cores é muito legal quando você vai pintar o bolo. Então você tem aqui, vamos supor, você pode fazer harmonização com cores opostas. Então você pega aqui a cor oposta entre as cores primárias, as cores secundárias ou as terciárias. Então você tem aqui que o oposto, estou sujando meu dedo aqui todo, o oposto do nosso vermelho vai ser o verde, e a cor oposta da primária, ela sempre vai ter uma cor secundária como o seu oposto, né? Então eu tenho aqui o vermelho vai ser o verde, a cor oposta, vermelho, verde, a cor oposta. Se você pegar o amarelo, a cor oposta a ela vai ser o violeta, né? Então, vai ser sempre, nunca vai ser um oposto, vai ser vermelho com amarelo e vermelho com azul, nunca vai ser entre cores primárias. Essas cores harmonizam porque você cria contraste entre uma cor primária e uma cor secundária. Aqui, quando você contrapõe o amarelo com o violeta é uma cor terciária, né? Então, ela tem mais do que uma cor juntas, então você cria uma harmonização. Quando você contrapõe o verde ao laranja, o laranja nada mais é do que amarelo e vermelho. Né? Quando você contrapõe o azul-verde, quer dizer, aquele que é o verde-mar, ao laranja, o azul-verde nada mais é do que azul, que é uma cor primária, e verde, que é uma secundária. Esse verde aqui foi originado do amarelo. E o laranja nada mais é do que amarelo com vermelho. Então você tem ali uma harmonia de cores, porque uma cor é derivada da outra. Ela foi derivada daquela primária. Então você tem a harmonização por cores primárias, só ver aqui agora, a gente não se perder. Você tem a harmonização por cores análogas. Então o que são cores análogas? São cores próximas. Então você tem uma harmonização entre o amarelo, o laranja, aquele laranja mais intenso. Você tem harmonização, aí vai do ponto que você pegar em diante. Do azul para aquele azul esverdeado, ou desse azul que é tipo azul mar, para o verde limão. São cores análogas, cores que são próximas na cartela de cores. Você tem uma harmonização, como fazer harmonização? Pela tríade de cores, né, que é como se fosse um triângulo. Você vai traçar um triângulo aqui, né? Vamos supor aqui no roxo, para o laranja, para o verde. Então aqui você tem uma tríade de cores. Você combina roxo, laranja e verde. Você vai girando a sua cartela e você vai traçando esse triângulo. Você tem uma tríade de cores. Existem vários estilos de harmonização. Essas três são as principais, que é análoga, a triangulação e as complementares, que nada mais são do que as opostas, né? Complementares por quê? Porque a cor oposta, a primária, ela vai ter origem em outras cores, que não somente não é uma cor primária, né? Então ela puxa outros tons, elas se complementam. Tem como você também fazer a harmonização por retângulo. Você vai traçar um retângulo aqui, ó, vamos supor, azul para o vermelho, para o laranja, para o verde. São 4 cores que vão harmonizar. Quadrado, né? Vamos colocar aqui azul. Agora, qual é o nome dessa cor aqui? Violeta, laranja e verde-limão. É uma forma de você também ter cores que harmonizem, tá? É isso que eu queria passar para vocês, gente. Vocês conseguem fazer um círculo cromático parecido com esse aqui, com os seus corantes, né? Bastando que vocês tenham 3 cores primárias, que é vermelho, azul e amarelo. As cores primárias você vai colocar num canto, vai misturar cada cor primária com a outra, vai fazer as secundárias, né? Vermelho com azul, vermelho com amarelo, azul com amarelo, azul com vermelho. Então você vai ter as cores secundárias, depois você vai misturar. Do lado aqui tem um amarelo que é uma primária, tem um azul que é uma primária, verde que é secundário. Você vai misturar o verde, vamos supor, a cor secundária com a que está próxima a ela, com a próxima cor aqui, e vai obter a cor terciária, que aqui no caso é um verde-limão. Então você obtém o seu círculo cromático, isso aqui vai te auxiliar muito quando você for escolher uma paleta de cores para o seu bolo, né? Então se o cliente pede um fundo do mar, que as cores principais são azul e laranja, vamos supor que seja azul e laranja aqui, combinem. Você sabe que você consegue harmonizar outras cores com laranja, talvez fazer uma proposta para ele diferente.
Então isso é muito legal até para você guiar o seu cliente na contratação, na definição da decoração final do seu bolo, né? Recomendo que vocês entendam um pouquinho pelo menos. Vocês podem comprar um círculo cromático, mas às vezes é um investimento que não vale tanto a pena. Fazer baixar um da internet, vou colocar um lá no nosso grupo do Telegram para vocês baixarem, se vocês quiserem, tá? Um bem básico também, mas saibam que é super possível, tá? Lembrando que as cores primárias que você tem, elas vão originar várias outras cores. Só que nessa cartela a gente tem, vamos lá contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cores. Entre primárias, secundárias e terciárias. Então, a partir de 3 cores, você consegue 12 cores para você utilizar na sua pintura. E colocando mais uma ou colocando mais a outra, você ainda obtém tons diferentes. Tá bom? Isso que eu queria passar para vocês. Obrigada pela presença. E divirtam-se e aproveitem a segunda-feira de vocês.